Deus é maravilhoso, espetacular e extravagantemente maravilhoso. Eu amo esse Deus. Hoje eu precisei desse computador, número 10, Arial 10, agora é 12, 14, já chega no 16. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias em Abacuque. Abacuque 1, nós vamos ler 2, 3, 4. Aqui o profeta maravilhoso, ele está se queixando por causa da injustiça de Judá. Até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti, violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A destruição comum. Por causa disso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Pois o ímpio cerca o justo, de modo que a justiça é pervertida. E agora nós vamos para o versículo 13. Agora ele está se queixando pela invasão da Babilônia, ok? Profeta Abacuque, campeão de audiência no quesito queixa neste momento. Tu, que és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e não podes contemplar a maldade, por que ficas apenas olhando para os perversos e te calas, enquanto o ímpio devora quem é mais justo do que ele? Trataria os homens como peixes do mar, como animais do mar que não tem quem os governe? Por acaso continuarás ele esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Aí Abacuque já vai melhorando. Eita, Deus seja louvado. Capítulo 2 ele já está melhor. No 3 ele já está adorando. Capítulo 2, versículo 1. Eu me colocarei sobre a minha torre de vigia, e ficarei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que ele me dirá, e o que terei como resposta à minha queixa. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Pai querido, soberano, Deus todo-poderoso, maravilhoso, Tu és grande, não há outro como Tu, não houve, certamente não haverá. Tu és o único invencível. Reconhecemos a Tua soberania, a Tua grandeza, a Tua autoridade, a Tua majestade neste lugar hoje e para sempre, Pai. Tu és maravilhoso, Jesus, como é bom estarmos na Tua presença e desfrutarmos dela. Espírito Santo de Deus, ilumina os olhos do nosso entendimento nesta hora, ó Pai, para que as palavras aqui ministradas não sejam assimiladas só no questão do cognitivo ou do intelecto, mas que as verdades desçam no nosso espírito. Mais uma vez eu lhe peço, e moldem a nossa identidade, para que possamos cumprir o Teu propósito, o nosso chamado. Fala conosco, Senhor, pois nós dependemos, Senhor, nós dependemos inteiramente de Ti. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome do Teu Filho amado, nome que é sobre todo nome, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Meu primeiro alarme já tocou, aleluia. Bom, no capítulo 1, nós vemos um Abacuque alegre, adorando, intercedendo, reclamando, extremamente queixoso. Então ele está lá, expressando as suas dúvidas, expressando os seus questionamentos. Por que isso? Por que daquilo? Por que eu vejo tanto problema, tanta dificuldade? Um conflito interno e ameaças externas. Pois bem, e eu tenho certeza absoluta, a começar em mim, quebra os corações, não. A começar em mim, já vivi,
situações, e às vezes vivo, quem não, tira a primeira pedra, de tempos semelhantes. Crises financeiras, presente. Crises físicas, de enfermidade, presentes. Crises relacionais, presentes. Crises de problema familiar, parentela, presentes. O pessoal diz que essa é a pior de todas. Brincadeira, misericórdia, gente. O casamento é uma bênção. Em Cristo, aleluia. Então, Abacuque está lá se queixando, como nós também muitas vezes nos queixamos. E veja, eu já fui uma pessoa chata com C maiúscula. Hoje eu sou chata com C minúscula. Porque eu estou no processo, e glória a Deus por isso. Pensa numa pessoa que reclamava. Porque assim, um nível de exigência, a pessoa foi moldada dentro de alta performance e alto desempenho. Então, o que não estava na régua 10, reclamava de tudo. Exemplo, sei lá, simples, mas muito simples, assim, para ver como é corriqueiro e a gente não percebe. Eu tomo um suplemento, vitamina D, vitamina K7MK2. Não me pergunta para que serve, mas eu sei que é bom. E aí isso está num veículo oleoso de azeite de oliva. Aí você levanta, você não, eu. Aí você vai lá de manhã, pinga essas 5 gotas de azeite de oliva logo cedo. Pessoa sempre grata. Lembrei que óleo de coco no frio fica duro. Gente, tem que tomar 400 ml de água para amanhã. Aí pega aquele copo e vai, glória. Misericórdia, gente, quanta água. Para ir para academia, então, gente. Meu Deus do céu. Já se vestia reclamando, meu Deus, que saco. Se alguém me oferecesse 1 milhão para comer de tudo e não engordar, ou se essa aí. Reclama. Vai se trocando, já reclama, blá, 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 blá. A minha postura, com a graça e a iluminação do Espírito Santo que quebranta e convence o coração do homem, eu vim mudando e estou mudando. As gotas continuam? Não é gostoso, apóstola, não minta, tá? Estamos na casa do Senhor. Eu vou trazer a gota para você, azeite de oliva. Senhor, hoje quando vem as gotinhas, Pai, obrigada pela oportunidade que eu tenho de tomar esse suplemento. Vou beber água, Senhor, obrigada pela possibilidade da água potável. E a P comprou um filtro que é PHD 9, hein? E ainda tem ozônio no filtro dela. Chique. Senhor, obrigada pela oportunidade de beber água logo cedo. Vai vir aquele impulso quando eu entro no carro, porque o impulso vem. Talvez isso nunca mude, eu confesso. Senhor, obrigada pelo carro que me leva até a academia. Obrigada pela gasolina. Obrigada porque eu tenho a possibilidade de pagar uma academia. As coisas mais pesadas eu não vou falar, tá bom? Eu só vou dar o exemplo de coisas corriqueiras diárias que a gente não percebe. Isso quantas vezes eu já reclamei de restaurante, gente. É assim, insuportável. Mas graças a Deus, Deus vai tratando e vai mudando os nossos corações. Então, no capítulo 2, a gente já vê um Abacuque mais posicionado. Que é o que eu tenho buscado em Deus. Uma atitude um pouco mais diferente, uma forma de pensar um pouco mais diferente, um agir um pouco mais diferente.
Então Abacuque se posiciona nessa dependência total e absoluta. E ele se posiciona. Ele dá aquela chacoalhadinha, ele acorda para a vida. E ele chega lá e fala, versículo 1 do capítulo 2. Eu me colocarei sobre a minha torre de vigia. Torre de vigia é um lugar alto, sim ou não? Ficarei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que ele me dirá e o que terei como resposta à minha queixa. Beleza. Ele vai saindo daquele lugar de crítica, ele vai saindo daquele campo de crítica e ele vai entrando num lugar de posicionamento e de dependência. Às vezes nos falta, não é fé, por incrível que pareça, mas é um posicionamento. Quem crê, só por favor, levante a mão aqui, que quem crê que Deus é o Todo-Poderoso, Jeová Rafa, o Deus que cura, por favor. Quem crê? Glória a Deus. Quando foi a última vez que você orou pelo camarada do seu lado que se queixou de dor de cabeça? Se nós temos fé e nós cremos, por que nós não agimos, nos posicionamos, oramos, intercedemos e clamamos? Então, o que acontece? Ah, pastora Raquel, se não der certo, e a minha reputação? Deixamos de fazer muitas coisas porque estamos mais preocupados com a nossa reputação, porque supostamente nós temos uma reputação a zelar e muitas vezes colocamos de lado o chamado, o propósito e a manifestação de Deus, esquecendo você e eu que Ele nos chamou e nos comissionou com autoridade para fazermos maiores obras do que Ele. Aí o profeta se coloca num lugar elevado. Eu vou para minha torre. Ele começa a tirar o olhar da circunstância e ele passa a elevar os olhos em absoluta dependência e confiança, esperando resposta, esperando o direcionamento do Senhor referente àquele cenário. Then, o que você acha que aconteceu? A resposta veio sim ou não? Claro. Vamos contextualizar para a modernidade, versão Raquel. Deus, nossa, Abacuque, finalmente, cara. Eu estava esperando faz tempo essa sua mudança de atitude. Eu estava esperando faz tempo essa sua mudança. Veja só que maravilhoso. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão em tábuas de forma bem legível. Isto é forte e Deus te trouxe neste dia para esta mensagem. Pois a visão é ainda para um tempo determinado e se apressa para o fim. Ainda que demore, espere-a, porque certamente virá e não tardará. Virá, a promessa vai se cumprir na sua vida. Espera! Não é para agora, é para um tempo determinado. Lembrando que é no tempo dele, beleza? Isso é muito importante, muito. Amados, e aí ele fala no versículo 4 que o justo viverá pela fé, porque tem os arrogantes lá, que a alma não é correta, mas ele fala que o meu justo viverá pela fé. E aí, por que é importante nós mudarmos de atitude, de visão, de comportamento, de nos posicionarmos, nos alinharmos, estarmos nessa absoluta dependência, confiança do Pai?
Porque Deus não pode dar a visão para quem reclama, para quem só reclama, para quem só queixa, para quem só murmura. A murmuração, ela é uma inimiga crucial da gratidão. E o Senhor nos ensina para que em tudo nós demos graças. Você sabia que é a vontade do Pai que você dê graça em tudo? Perfeito. Sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Uma pessoa que só reclama da vida, que reclama de tudo e vê problema em tudo, isso era eu no passado, aleluia. Não vê facilidade em nada. Deus não pode dar uma visão, porque Deus não tem negócio com isso. Deus não tem negócio com corações ingratos, com constante pessimismo e ofendidos. E aqui eu vou fazer um parênteses. Se você puder, me dê um voto de confiança. Compre um livro chamado A Isca de Satanás, de John Bevere. É uma isca e uma armadilha que está presente de uma maneira significativa dentro da igreja. Os amados do Senhor, praticamente 99,9% estão amarrados, presos nessa armadilha. Leia esse livro e depois testemunhe, porque ele vai mudar a sua vida e trazer iluminação ao entendimento dos seus olhos com a revelação do Espírito Santo. Me dê esse voto de confiança e leia esse livro. Se você puder, saia daqui, vai lá na internet, pega aí A Isca de Satanás, de John Bevere. É assustadoramente extraordinários os ensinamentos desse livro. E como nós estamos assim, ó, ultra, mega, super preso a essa armadilha. De novo, a começar em mim, hein? Pensa numa pessoa que falava alguma coisa, emburrava, fechava o tempo. E hoje, a cada dia, eu busco ficar de bico calado. Senhor, me ajuda, me perdoa, todo julgamento caia por terra, todo juízo moralizador caia por terra. E aí, se você pega Tiago 1:26, se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana seu coração e sua religião é ainda bem que não sou eu que estou falando. Inútil. Deus tenha misericórdia das nossas vidas. E Efésios 4:29 eu gosto muito e busco trabalhar nele diariamente. É fácil? Não é, mas também não é impossível. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa, a fim de que transmita graça aos que ouvem. Não é simples, não. Senta numa mesa e fala para todo mundo assim: hoje nós não vamos falar de ninguém. Acabou a conversa. Como é? Receita de bolo, chama Val. Então, o Senhor estava esperando uma posição dele, essa mudança de atitude. Começar, peraí. E precisamos ser gratos. Eu busco o tempo todo, eu me policio, é um exercício diário. Porque se deixar, a hora que o tempo muda, porque eu não gosto do frio. Senhor, obrigada, porque a minha irmã me deu um casaco de presentes. E me deu, é verdade. Então,
a hora que Abacuque se posicionou, a resposta veio. Creia você ou não, Deus tem coisas maravilhosas já endereçadas para você. Mas Ele está esperando esse posicionamento, esse alinhamento da nossa parte. Eu não sei em que área da sua vida, mas quando isso acontecer, aquilo que já foi designado ao seu favor, vai chegar na sua mão e vai se manifestar. Dependência total e absoluta de Deus. Colossenses 3:2 fala o que para nós? O que Ele nos ensina? Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Veja, se na maioria das vezes, os nossos pensamentos, na grande maioria das vezes, determinam a nossa ação, pensa que extraordinário vai ser você pensando nas coisas do alto, e as suas ações serão tomadas a partir das coisas do alto, e aí você vai começar a fazer morrer a sua natureza humana, você vai começar a calar a sua alma, e você vai se tornar imparável, porque a nossa ótica tem que ser a partir da ótica como Deus vê. Porque aquilo que você acha que é um problema, Deus está vendo um treinamento, porque essa é a pedagogia de Deus. Aquilo que você vê como dificuldade, Deus está te treinando para uma medida maior, porque uma vez que você já atravessou o Mar Vermelho, o Jordão vai ser fichinha. Amazing. Essa vida com Deus é maravilhosa. Eu não vou mentir, é fácil? Não, não é. É para homem e para mulher, de fibra e de caráter. Então, se prepare, porque Deus nesse processo todo está fortalecendo seus músculos espirituais para te colocar nas suas maiores alturas. Como eu disse e já digo, Deus na sua economia divina. Presta bem atenção. Deus na sua economia divina não permite nenhuma experiência desnecessária. Tá doendo? Pra caramba. Mas Ele não permite nenhuma experiência desnecessária. Mas no meio de todas elas, escute bem, no meio de todas elas, Ele forja em nós, em mim e em você, uma identidade apropriada para cumprir com o seu propósito. Isso aqui é pra quê? Peraí que já tocou meu terceiro alarme. Amém. Então, da mesma forma que você vai para a academia, a primeira vez que eu fui para a academia treinar com uma professora, quem me introduziu nesse caminho, vamos malhar com a gente. Ela, minha irmã, acordando 6 horas da manhã. Eu falei, Deus me livre, só o dia que Jesus descer de branco. Pois Ele desceu, amados. E quando Ele desceu, eu comecei a acordar 4:30 da manhã para ir malhar. Misericórdia. Aí quando eu comecei a treinar, ela me indicou uma professora, legal, vamos treinar. Aí eu falei, vou fazer um exercício. Ela fazendo os leg press lá com 80, 1,74 m, 90 quilos. 80, põe 100. Põe 100. Ela falou pra mim, vai com calma. Se liga. Põe 100. E 110. Eita. Vamos treinar. Tá legal isso aqui, vamos treinar. Não, vamos fazer braço. Eita, vai com calma. Que isso? Aí eu cometi o erro de pagar 12 meses. Aí 2 dias depois,
diante de Deus, nem para sentar no vaso e levantar. Aquela assim, o que é que eu fui fazer? A gente às vezes não quer ouvir a voz da experiência, né? Gente, dói pra caramba. Mas o que ela... E aí ela fala assim, não, fica tranquila, vai passar. Vai passar pra quem? Mas ela estava certa. Depois de 3, 4 dias passou. Então, da mesma forma que a gente passa por esse processo, Deus fortalece os seus músculos espirituais. Ele fortalece, porque Ele quer levar você novamente a maiores alturas. E às vezes, irmão, nós estamos esperando que alguém resolva o nosso problema. Nós estamos esperando que alguém resolva o seu problema. Não! A pastora Lilian já falou aqui de manhã, tudo que nós precisamos já está aqui. Então esse rio vai fluir de dentro de você. E tudo que você vai ser, ter e precisa, já está aqui, ó, já habita em você. Deus criou tudo pela palavra. E palavras são sementes, por isso nós precisamos tomar cuidado com o que a gente fala. Para os nossos filhos, cônjuges, familiares, parentes, vizinho, pai, mãe. Deus criou tudo pela palavra, certo? Beleza. No primeiro dia, o que Ele disse? Ele disse, haja luz, certo? E depois, no quarto dia, Ele criou o sol. No primeiro dia ele diz, haja luz. E no quarto dia ele criou o sol. Beleza? Está me acompanhando? Então eu pergunto para você. O que ilumina o dia é o sol ou é a palavra de Deus? O que ilumina o seu dia, o que ilumina a sua vida, é o sol ou é a palavra de Deus? A palavra de Deus é poderosa para trazer forma àquilo que estava sem forma e vazio, um deserto em um oásis. A palavra de Deus, ela é viva. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não vai passar e ela não pode ser mudada. E quando liberada, ela não volta vazia. Vou subir na minha torre de vigia. Sobe na torre de vigia. Esperarei, ficarei, fica lá. Porque é na torre de vigia, fica lá. Lá Ele vai te dar visões, lá Ele vai te dar estratégia, lá Ele vai te dar o direcionamento, o livramento, o escape. Sobe mais alto. Venha para essa dependência total e absoluta. Deus está nos chamando para um lugar mais alto e mais perto, mais profundo de dependência. Você só precisa depender e ouvir. Abacuque ouvia a Deus. E ele saiu de um lugar de queixas, de reclamação, para um lugar de intercessão e para um lugar de adoração. Então, neste dia eu declaro em nome de Jesus, que a igreja brasileira e a igreja Verticalmente Church anda na dependência de Deus neste lugar, porque nós permanecemos e permaneceremos na torre de vigia, na dependência absoluta do nosso Deus. Você acha que é pouco? Tem mais. Abacuque, isso não estava na cola. Abacuque 1:5.
E eu trago profeticamente uma declaração para esta casa. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que não acreditareis quando vos for contada. Oh, yeah! Não acreditareis quando for contada. Significa que é algo. Não é assim, ó. E isso você recebe também na sua vida, família, trabalho, ministério, relações. Quando você contar, há momento tão rápido, você fala assim: vem aqui, Jesus. Não é assim, senhor Araújo? Jesus. Disse Deus: escreve a visão em tábuas, pois a visão é ainda para o tempo determinado, não se esqueçam. Pode não parecer, mas está, creia, de todo o seu coração, nessa fé que não pode ser um assentimento intelectual. Raquel, o que é isso? Assentimento intelectual é uma fé racional, lógica. Eu vou sentar nessa cadeira e eu sei que ela não vai quebrar. Isso é um assentimento intelectual. Isso é uma fé racional. Mas creia de todo o coração que você pode estar, lascado. Por incrível que pareça, está absolutamente tudo sob controle do Deus eterno poderoso, que sabe tudo que você está vivendo. E ele falou, no tempo determinado, está se apressando para o fim. Também recebe essa aí, ainda que demore. Ele está falando, vai demorar. Ainda que demore, espere-a, porque certamente virá e não tardará. Ainda que pareça difícil, sem solução, ou solução distante, confia no tempo perfeito. Deus agirá, Ele está agindo em seu favor. A promessa dEle não falha. Ele preparou para você, então certamente virá, e nada poderá impedir o que Ele determinou para você a seu respeito. Família, trabalho, casa, saúde, ministério, relacionamento, tudo. Último alarme, meu Deus. Vamos ver o que é que falta. Está acabando. E como a gente espera? Abacuque 3, 17 e 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, e ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gado nos currais, o Senhor Deus é a minha força, e Ele fará os meus pés como as da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Espera, volta, eu acho que faltou o 18. Isso. Pega o final do 17. Senão não tem graça. Ainda que aquilo, que isso, e não haja gado nos currais. Next. Mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor. Exaltarei no Deus da minha salvação. Um parênteses, só o fato de você ter a salvação e a garantia da vida eterna já é mais do que um motivo para você se alegrar e se exultar todos os dias. Raquel, como eu posso exultar? Começa assim, agradecendo tudo, independente do que. Independente do que, começa a agradecer. Só agradeça. Só agradeça. Só agradeça. Só agradeça.
Começa a fazer isso a partir de amanhã. Na dependência absoluta dele. A partir de amanhã, minto. A partir de agora, 11h52. A alegria do Senhor é a nossa força. Corça, estava escrito que ele me fará o quê? Versículo 19. O Senhor Deus é a minha força, ele fará os meus pés como as da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Muito bem, corça, animal ágil, firme de Deus, nos leva às alturas espirituais, em níveis mais profundos e de confiança, e em tempos difíceis, Deus nos dá estabilidade e firmeza. Ele não promete ausência de lutas, está claro? Isso é claro para vocês, gente? Quem vendeu um evangelho, ai, vem para Jesus que tudo vai ser maravilhoso. Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nos dá a garantia de vitória, quando estamos na dependência absoluta dele. Então ele não promete ausência de lutas, mas promete estar conosco quando passarmos pelas águas, eu serei contigo. Quando nós passarmos pelos rios, eles não vão nos submergir. Quando passarmos pelo fogo, não vamos nos queimar. A gente vai passar pela água, pelo rio, pelo fogo, nem a chama vai arder em nós. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o Santo de Israel, Ele é o nosso Salvador. E Ele não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. É poder, que a cada dia você possa se apaixonar cada vez mais por esse Deus cuja palavra é poder. Lembre-se de Jeremias 29:11. Pelo amor de Deus, manda fazer um papel de parede na sua casa, gigante assim, ó. Bem sei eu os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Acabou ali, acabou. Você pode estar bichado em todas as áreas da sua vida. Um futuro e uma esperança. E aí eu vou te lembrar das palavras do apóstolo Paulo. 2 Coríntios 4, 8 e 9. Ele lá e nós aqui. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Enquanto houver o fôlego de vida nas suas narinas e o seu coração estiver batendo, você está pronto para contemplar o milagre de Deus na sua vida. A dependência de Deus fortalece e nos leva a novos e altos lugares. A dependência de Deus não está condicionada à circunstância. A dependência de Deus gera alegria no Senhor. Abacuque não se alegrou nas circunstâncias, mas no Deus da salvação dele. O mundo nos ensina a depender de resultados, mas o Evangelho nos ensina a depender de Deus. Paulo e Silas na prisão, eles não estavam cantando porque eles estavam livres, mas porque eles amavam e estavam com Deus. Aqui diz, conclusão. Aí, Abacuque começou murmurando e termina adorando. Você viu que ele passou por estágios. Queixou, se posicionou, começou a interceder. Isso é o que acontece com quem aprende a depender de Deus. Talvez você esteja no e ainda que, sem frutos,
sem sinais, sem respostas. Mas Deus está te chamando hoje, dia 27 de abril, às 11h57, para uma dependência real, que transforma escassez em abundância e dor em adoração. Curve as suas cabeças. Deus é maravilhoso. Vou pedir para o Ministério de Louvor e Adoração nos ministrar com uma adoração. Ali no silêncio do seu coração, coloque diante de Deus e diante do altar todo aquele posicionamento e alinhamento e a falta de dependência. E peço o Espírito Santo para Ele te ajudar, porque o Espírito Santo nos ajuda e Ele nos capacita e nos ensina todas as coisas. Então que hoje você possa entregar toda a carga que você está carregando e que não é responsabilidade sua. Você pode estar passando pelo mar, mas esquece, você não vai ser fagocitado pela água. Você pode estar passando pelo fogo, mas ele não vai te queimar, e nem a chama vai arder na sua pele. Presta atenção nisso. A pedagogia de Deus é: o que é dificuldade para você, o que é um problema para você, é um treinamento maravilhoso para níveis maiores, para suas maiores alturas. Espírito Santo de Deus, o teu povo ouviu a palavra, o teu povo recebeu a palavra. Senhor, a tua palavra, ela é viva e ela é eficaz e ela não volta vazia. Senhor, neste dia, que a palavra semeada germine e frutifique na vida de cada um dos teus filhos, Pai. Declaramos corações libertos, mentes transformadas, corações apaixonados, para que todos possamos viver o extraordinário de Deus, sendo luz em meio às trevas, sendo epístolas abertas do amor de Deus. Senhor, Tu conheces a necessidade do Teu povo. Eu não conheço, Senhor, cada uma delas, Pai. Que Tu possa estar suprindo, que Tu possa estar provendo, seja uma porta de trabalho, seja uma promoção, novos contratos, ó Deus, cura, libertação de um parente, libertação e cura de uma enfermidade, libertação das drogas, meu Pai. Não sabemos quais são os pedidos que foram ali depositados na caixinha, o que cada um precisa e necessita, Pai, nós não sabemos, mas Tu sabes. E nós Te agradecemos, Pai, porque nós veremos a manifestação do Teu poder sobrenatural, extraordinário, extravagante, na vida dos meus irmãos, na vida dos Teus filhos, seja na parte financeira, relacional, emocional, física, laboral, em todas as áreas, Pai, em todas as áreas. Assim nós cremos e já Te agradecemos, Pai, e hoje, sempre, para sempre e eternamente, toda honra e toda glória, e seremos sempre extremamente cuidadosos de dar a Ti, Pai, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Obrigada, Pai, obrigada, Senhor. É o que eu lhe peço e Te agradeço em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus. O Teu povo veio em paz e o Teu povo volta em paz, sendo guardados em cada entrada e cada saída pelos anjos já designados ao favor de cada um deles, Pai, para uma semana de alegria,
para uma semana de vitórias, de mudança e de transformação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.